Como é que aconteceu a questão da Bíblia Sagrada ser escrita? Em primeiro lugar, tudo começa com Deus. Deus, ele é a causa, ele é o motivo, a fonte de inspiração da Bíblia Sagrada. Deus, ele é a causa, ele é a fonte. E aí ele traz a sua inspiração, ele sopra a sua inspiração para o meio. O meio é o profeta, é o escritor da Bíblia, que tem as suas características, tem as suas profissões, morava em um determinado lugar, e Deus, a fonte, traz a sua inspiração para este meio, para este profeta, e através desse profeta vem escrita, o profeta escreve as palavras inspiradas por Deus, e o produto final é a Bíblia Sagrada. O produto final é a palavra de Deus revestida de total autoridade. Então, a Bíblia ela é formada por essas três questões. Deus, ele é o causador, ele é a fonte, utiliza o meio, que são os profetas, os seguidores de Jesus, e o produto final, ele é a palavra de Deus revestida de autoridade. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita num período que perpassa mais de 1500 anos, escrita por mais de 40 autores diferentes. Por exemplo, Moisés, ele era um líder político formado nas universidades do Egito. Josué já era um general. Amós era um pastor de rebanho. Salomão era rei. Neemias era um copeiro. Daniel foi primeiro-ministro. Pedro já era diferente, era um pescador. Lucas era um médico que acompanhou Paulo nas suas viagens. Mateus já era um cobrador de impostos. Paulo era um rabino, um estudioso. Enfim, então são pessoas diferentes. A Bíblia Sagrada também foi escrita em locais diferentes. Por exemplo, Moisés escreveu alguns dos seus textos no deserto, Jeremias escreveu alguns dos seus textos na masmorra, preso lá, sozinho. Daniel escreve alguns dos seus textos na colina, no palácio. Paulo escreve algumas das suas cartas na prisão. Lucas, durante as suas viagens acompanhando Paulo. E João, por exemplo, escreve o livro de Apocalipse na ilha de Patmos, exilado. Diz a tradição que ele foi jogado dentro de um caldeirão com óleo fervente, mas ele conseguiu escapar e foi exilado para a ilha de Patmos. E lá ele escreve o livro de Apocalipse. Também a Bíblia Sagrada foi escrita em tempos de guerra, no caso de Davi, mas também foi escrita em tempos de paz, como no caso de Salomão. Escrita em 3 continentes diferentes, Ásia, África e Europa. E se nós fizéssemos um exemplo, pegássemos 10 homens da mesma idade, mesma classe social, mesma formação cultural, e pedíssemos que eles escrevessem sobre um mesmo fato ocorrido, o que nós teríamos no final? Uma miscelânea, cada um contando uma coisa. Por mais que eles tenham várias características iguais, cada um ia contar de um jeito. Nós teríamos uma confusão só no final. Agora, com a Bíblia não acontece isso. Como já falei, foram 1500 anos de escrita, 40 autores diferentes, 3 continentes diferentes, mas o tema é um só. É o problema, que é o pecado, e a solução, que é Jesus Cristo. Tudo isso está escrito na Bíblia, mostrado desde o começo. O tema da Bíblia é Jesus Cristo. De Gênesis a Deuteronômio se fala do fundamento da chegada de Jesus Cristo. De Josué até Esther fala da preparação para a chegada de Jesus Cristo. De Jó a Cantares nós vemos o anseio pela chegada de Cristo. De Isaías a Malaquias nós vemos a certeza da chegada de Cristo. De Mateus a João nós vemos a própria manifestação do Cristo. Em Atos, nós vemos a propagação da mensagem desse Cristo. De Romanos a Judas, nós vemos a interpretação e a aplicação de Cristo. E em Apocalipse, nós vemos a consumação em Cristo. Porque Cristo, Jesus, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o começo e o fim. Então, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus na forma escrita. O tema principal da Bíblia é o problema do pecado e a solução, que é Jesus Cristo. O tema principal é a redenção do homem por Jesus Cristo.
Porém, a Bíblia também mostra a solução para vários outros problemas, não apenas para a questão do pecado, mas para coisas do cotidiano. Por exemplo, uma pessoa que, talvez você que esteja assistindo, esteja passando por isso, sentindo medo. Medo de ficar sozinho, medo do escuro, medo de sair nas ruas, né? Pessoas que têm medos irracionais. Ora, a Bíblia Sagrada ela diz de uma forma muito clara, Salmo 27, apegue-se a essa palavra, por exemplo, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? O salmista está se expressando, dizendo: Senhor, tu és a minha força, tu és o meu refúgio. Eu não vou temer a ninguém. A Bíblia Sagrada ela diz mais, ela diz assim: não temam, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas temam aqueles que pode lançar alma e corpo no inferno. Então nosso respeito, nosso medo, nossa questão tem que ser com Deus. E não ter medo das pessoas, não ter medo do que pode nos fazer o homem. Além disso, ainda o Salmo 91 diz assim: Ele te livrará do laço do caçador e da praga mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e sob suas asas você estará seguro. Você não terá medo do pavor da noite, nem da flecha que voa de dia. Você não terá medo da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. Então, se você estiver, por exemplo, passando por uma situação de medo, a Bíblia Sagrada, ela tem solução. Ela lança fora, o amor lança fora todo medo. A palavra de Deus ela pode afastar, tirar esse medo de você, se você se apegar a ela, palavra de Deus. Ainda tem outras pessoas que estão nos assistindo que estão com um problema com a questão da ansiedade, preocupados com o dia de amanhã, preocupados com conta, preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir. Mas a palavra de Deus nos diz, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Eu quero ler para você rapidinho. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Portanto, não vos inquieteis, não fiquem ansiosos dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios, os pagãos é que procuram todas essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você está ansioso, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lancem sobre Jesus, sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então não fique ansioso, se remoendo aí, comendo as unhas, sofrendo, porque a ansiedade vai depois te dar gastrite. Você vai sentir dores de cabeça, você vai sentir o seu corpo com dores tenso por causa da ansiedade. Então, lance sobre Cristo Jesus a sua ansiedade. É o que a Bíblia Sagrada nos diz. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Se você não está dormindo bem, tem gente que deita sobre o travesseiro, sobre a cama, rola para um lado, rola para o outro, não consegue dormir, não consegue descansar, passa noites em claro. Ora, se apegue à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz assim, Salmos 3, verso 5, eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 4, verso 8 diz assim, em paz eu me deito e durmo, logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Tem mais, Provérbio capítulo 3, versículo 24 diz assim, quando se deitar, não terá medo, o seu sono será tranquilo. Então eu desafio você. Eu já falei que a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra a alma humana, a divisão entre alma, espírito e assim por diante. Eu desafio você a ler pelo menos um trecho da palavra de Deus, nem que seja um capítulo ou alguns versículos, pelo menos uma vez por dia. Todo dia leia um trecho da palavra de Deus. Ore antes.
Se você não sabe orar, orar é falar com Deus. Então, fale com Deus. Fale mais ou menos assim: Deus, Jeová, eu não entendo a tua palavra. Eu não entendo a Bíblia Sagrada, mas eu quero que o Senhor me ensine. Amém. E aí você lê um trecho da palavra de Deus e eu tenho certeza, se você fizer isso todos os dias, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Eu não estou prometendo riqueza, não estou prometendo saúde, mas eu estou dizendo que Jesus pode transformar a sua vida. A Bíblia Sagrada diz assim, João, capítulo 17, versículo 7, Jesus falando para o Pai a respeito dos seus discípulos, ele diz assim: Pai, santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. No grego aqui a frase é o logos, o sos, aletheia, estin. A tua palavra é a verdade. Então a Bíblia Sagrada, ela não é apenas verdadeira. A Bíblia que nós temos em mãos, ela não é apenas verdadeira, ela é a verdade. Ela é o padrão de verdade. Eu termino esse vídeo da seguinte maneira: a Bíblia Sagrada é a verdade. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou também a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia Sagrada, ela é a verdade, e ela diz que todos os seres humanos pecaram. Todos nós somos pecadores. João, porém, capítulo 1, versículo 29, mostra a solução. João diz assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está falando de Jesus Cristo. Porque se todos pecaram, todos estávamos destinados ao inferno. Agora Jesus está passando e aquele homem diz assim: Ei, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no mesmo Evangelho de João, versículo 17, diz assim: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. Então Jesus morreu no nosso lugar. Ele ressuscitou por nós. E ele subiu ao céu. Mas ele vai voltar para buscar um povo separado. Você e eu somos pecadores e só nós encontramos o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que se nós cremos em Jesus, então nós somos salvos. Nós precisamos nos apropriar do perdão de Cristo. A Bíblia diz assim que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, fazemos de Deus um mentiroso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados a Cristo Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia diz ainda, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você pode não acreditar, mas Jesus está, sim, voltando. A vinda de Cristo está próxima. Apocalipse, versículo 14, do capítulo 22. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito de entrar pela cidade, pelas portas, para que tenham direito à árvore da vida. Saiba, o único que pode perdoar pecados, os pecados do ser humano, os meus pecados e os seus, o único que pode perdoar é Jesus Cristo. Aquele que recebe Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador, ele tem direito de entrar no céu pelas portas. Era isso que eu queria falar para você. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, ela nos mostra isso. Você não precisa viver a vida da maneira que está vivendo. Jesus Cristo, ele tem vida e vida com abundância para você. Ele não promete riquezas, ele não promete palácios, ele não promete que você vai viver viajando, ele não promete que você vai viver com roupas boas, mas ele promete o céu, um lugar onde não há choro, não há doenças, lá no céu não há câncer,
Lá no céu não há tristeza, lá no céu não há abuso sexual, lá no céu não há violência, lá no céu ninguém morre por acidentes. Lá no céu não há tristeza e é para lá que nós queremos ir. Então, apegue-se à palavra de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau.